sejam muito bem-vindos ao Tarô das 9. Eu sou Andréia de Lucas e vocês estão no Alquimia do Tarô. Aqui eu ajudo a transformar a sua vida com o tarô. E para nossa conversa dessa noite, né, de todas as quartas e sextas às 9, a gente fica fazendo essa troca bacana e eu trouxe mais um tema que é um tanto quanto polêmico, mas que também tem uma procura, né, por respostas muito grande, que é: se eu ler tarô para alguém, isso me traz algum karma? Por mais que possa ser uma pergunta muito batida, né, eu coloco assim nesse sentido, é sempre uma dúvida. Então a gente está aqui hoje para esclarecer isso. Primeiro a gente tem que saber o que é karma, né? Como a gente vai falar se tem, se pega, se não pega, se eu posso ter, se eu não sei o que é. Então, karma, ele vem do sânscrito, que quer dizer ação. O karma é uma palavra, mais uma vez, né, que a gente trouxe do budismo, do hinduísmo, do jainismo, né, que são mais uma corrente mais oriental, e que o ocidente, assim como a palavra mediunidade, né, que a gente já falou em outro vídeo, quem tiver interessado é só procurar aqui no canal que vai encontrar. A mediunidade e o karma, eles estão assim na mesma vibe, né? É algo que não é nosso e que a gente vai lá e cata e dá o sentido que a gente acha e que na realidade não é, né? Então o karma, ele vem do budismo, do jainismo, do hinduísmo, e o karma, ele quer dizer o quê? Ação, né? O karma, ele quer dizer que a ação que a gente pratica vai ter consequências. Aqui no Ocidente, ele foi, vamos dizer assim, adotado pela doutrina espírita, né? O que o Ocidente entende por doutrina espírita também. Então ele foi colocado no que não é uma coisa boa, né? Quando você fala assim, aquilo vai me dar karma, fulano está com karma. Ou então quando você tá naquela situação assim, só pode ser um karma na minha vida. Você tem entendimento de que parece bom isso? Eu não tenho. Parece que é uma coisa muito ruim, que é algo pesado que você está trazendo para você. E o karma não é isso. O karma nada mais é do que a ação que a gente toma e que tem suas consequências. Ou trazendo para o nosso dia a dia, são as consequências provocadas pela nossa ação, que o Ocidente confunde com maldição. Aí sim é perigoso, porque a palavra maldição vem do latim male, né, mal, e dissere, que dissere quer dizer o que eu falo, o que eu digo, ou então eu falo mal de alguém ou de alguma situação, ou então eu estou falando mal mesmo, né? E a maldição, ela é tão mais pesada e as pessoas, e ela está no dia a dia de todo mundo e a gente não percebe. Quando eu dou uma topada, eu amaldiçoo com palavrão, ou quando o que mais tem aqui, né, no Rio de Janeiro, eu moro no Rio, e o trânsito daqui do Rio é muito violento, então, principalmente nessa época do verão, né, parece que o negócio esquenta e fica todo mundo bem inflamado, e é um tal de buzinar e xingar e mandar o outro pastar, isso porque eu tô sendo generosa. Enfim, falar uns adjetivos assim, bem bacanas, né, só que não pra pessoa. E você tá amaldiçoando a outra o tempo todo ali e nem tá percebendo. E isso sim é grave, né? Porque você, dependendo da carga de emoção que você tá sentindo ali, o que você tá jogando em cima do outro, né? E consequentemente volta pra gente também. E aí a gente fica se preocupando com karma
e não com as maldições, que essa a gente prolifera, a gente não, né? Se você não estiver prestando atenção do que sai da sua boca, pode estar sendo proliferado o tempo todo. Então a gente já definiu aqui que maldição e karma são duas coisas totalmente diferentes. A maldição, ela tem mais a ver com o verbo e o karma tem a ver com a ação. Mas que tipo de ação, não é? É ação que traz consequências. E a ação, a gente faz essa ação todo dia, porque esse tipo de ação tem a ver com escolhas, né? Com decisões que a gente toma. Quando a gente acorda de manhã, a gente escolhe abrir os olhos. A gente escolhe tomar café antes de escovar os dentes. Ou escovar os dentes antes de tomar café. A gente escolhe a roupa que a gente veste para ir ao trabalho. A gente escolhe o transporte que vai ao trabalho. Eu posso ir de carro para o centro da cidade, pegar um baita de um engarrafamento e me atrasar para o meu compromisso. Ou eu posso escolher ir de metrô e chegar mais rápido. Não, tudo são consequências das nossas escolhas, né? E a gente tem que estar assim, a gente faz isso, né? Esse tipo de escolha já está tão assim no automático que a gente nem percebe, porque a nossa matrix, o nosso dia a dia, nos faz entrar numa roda de samsara, onde a gente vai tudo no programado, muito rápido, e você tem que tomar uma decisão rápida, você não pode respirar para pensar, e muitas vezes não, na maioria das vezes a gente não está em estado presente, e as coisas vão acontecendo, e as consequências vão chegando, e você nem percebe o que você está colhendo. Isso é karma. É o que vem das suas escolhas e das suas decisões. E aí eu me enquadro no meio, né, das nossas escolhas e das nossas decisões. E o Ocidente, ele continua trazendo as coisas do Oriente sem um significado claro. E a gente vai trocando o vocábulo, né, confundindo os significados e não usando da forma que deveria usar, porque karma não se pega, né? Karma não é uma coisa assim, vou pegar um karma. Não, você tem que agir para poder gerar um karma. O karma, ele pode ser individual ou coletivo, porque se você combina com uma pessoa ou mais duas de fazerem um ato, né, de agirem em comum. Por exemplo, se você faz parte de uma quadrilha, é absurdo isso, mas foi o primeiro exemplo que me veio. Se você faz parte de uma quadrilha e resolve assaltar um lugar, todo mundo vai ser preso, ou deveria ser, né? Então, assim, vai sofrer as consequências daquela ação em conjunto, porque todos praticaram de comum acordo. Karma, ele também nem sempre é negativo, tá? Porque as pessoas falam karma como algo negativo. Karma, ele também pode ser positivo. A partir do momento em que a gente fala que karma é aquilo que a gente colhe, faz parte das consequências das nossas ações, ele pode ser positivo também, diferente da maldição, que a própria palavra fala, maldicere. Então a palavra mal já está ali. O karma, ele pode ser positivo quando você pratica uma boa ação, ajuda alguém. Olha, eu estou falando ajudar, tá? E lá na frente, daqui a pouco eu vou explicar a diferença disso. Ajuda alguém, auxilia alguém. Então isso volta para você como uma coisa boa. Então o karma, ele não se pega. O karma, ele pode ser bom também, não só ruim. O karma, ele pode ser individual ou coletivo. E o karma também não deixa de acontecer porque você não acredita. Aí eu falo assim, como assim, Andréia? O karma existe? Tem certeza? Então, a gente tem a lei da gravidade, não tem? Você vê a gravidade? Não. Mas você sabe que ela existe? Sim. A partir do momento que eu jogo algo e ele cai por causa da gravidade, eu sei que ela existe.
o karma também, a lei do karma também existe. E ela tá aí o tempo todo. Porque quando eu planto banana, eu vou colher banana. Pelo menos eu espero que eu vá colher banana. Quando eu planto uva, eu vou colher uva. Eu não vou colher azeitona. E quando eu não planto nada, o que eu colho? Nada. E também vai ter suas consequências. Porque, como uma frase que eu aprendi, o plantio é uma escolha, mas a colheita é obrigatória. Isso me remete muito àquela historinha da formiga e da cigarra. Eu adoro essas histórias porque elas, ao mesmo tempo, elas têm vários significados, servem para exemplificar várias coisas. E nessa, a gente vê a lei do karma, né? Quando as formigas, elas escolhem estar ali trabalhando naquele período de verão, onde dá para colher, onde dá para plantar, onde dá para armazenar, no caso da formiga, o alimento para um inverno rigoroso. E a cigarra tá lá, tocando o badulaque dela, o violãozinho, só cantando. E aí uma formiga avisa para ela: pô, você vai ficar só aí tocando? Você não tá preocupado com o inverno? Ah, não. Uma hora acontece, a gente dá um jeito. E aí o inverno vem. E as formiguinhas estão lá, com abrigo, com teto, com comida quentinha ali para passar aquele inverno. E se não fosse a caridade, a boa vontade e a ajuda das formigas, a cigarra ia morrer de frio e de fome. Por quê? Por causa da escolha de não plantar. E a colheita dela foi nada. Então, colher nada também tem suas consequências. Então, eu volto aqui a dizer, o plantio é opcional. Mas a colheita, ela é obrigatória. E por que André, você está falando isso tudo? Isso aqui é um canal de tarô e você está falando de karma? Porque tem relação, né, gente? O nosso tema aqui é, se eu ler para alguém, se eu ler para uma pessoa, pode trazer algum karma para mim. Então, eu estou deixando claro aqui que o karma tem a ver com as consequências das nossas ações. E aí, vamos para o tarô. O tarô traz karma? Eu já te digo, não. Eu já falei em outros vídeos aqui e eu vou repetir novamente. O tarô, ele é um profissional liberal. O tarô, ele não está ligado à religião. O tarô, ele não está ligado à seita, a convenções. Ele não está ligado a mim, a você. O tarô, ele presta serviço, sabe? E ele trabalha não para mim, não para você. Ele trabalha conosco. Ele une forças. E quando você é um tarólogo e você vai tirar a carta, vai passar uma mensagem para o seu consulente ou para o seu amigo, né? O que acontece? Você tá ali dando conselhos para a pessoa e não invadindo o livre-arbítrio dela. Porque o tarô, ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. O tarô não tá ali para dizer o que você tem que fazer. O tarô, ele tá ali para te mostrar as possibilidades, as múltiplas escolhas, né? As múltiplas opções. Eu me lembro muito quando do filme dos Avengers, né? Da Marvel, que cada escolha abre uma possibilidade, né? Um mundo paralelo diferente. E é assim, e é isso que acontece, né? Quando você está lendo o tarô para alguém, você não está ali tomando decisões para a pessoa. Você está ali ajudando ela a dar um norte para a vida dela com os conselhos que o tarô fornece, né? Você vai ler ali a energia dela através das imagens arquetípicas que o tarô fornece
e vai dando as possibilidades. Olha, o tarô tá falando assim, 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 e tem esse aqui, isso aqui, isso aqui, mas você nunca pode falar faz isso ou faz aquilo, porque a partir do momento em que a gente fala para a pessoa o que ela tem que fazer, aí sim você pode estar arrumando um karma para sua vida, porque você está entrando na vida dela e tomando uma decisão ou induzindo ela a tomar uma decisão. E isso independente, tá, do tarô ou da sessão. A gente faz isso no nosso dia a dia. Esse assunto é muito legal de estar trazendo isso aqui, porque não é só para o tarô que isso serve para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? A partir do momento que eu vou ali ouvir uma amiga minha ou um parente meu ou alguém e ouvir o que as lamúrias, né, as dores, é legal você estar ali para consolar, para dar apoio, mas a partir do momento em que você expressa a sua opinião e tá ali tomando decisão, olha fulano, eu acho que você deveria fazer isso, você tá trazendo karma para sua vida. Você tá ali, ó, sendo cúmplice dela. Voltando para o nosso consulente, para nossa sessão de tarô, quando o consulente chega até você, quando na maioria dos casos, né, é raro são os casos que a pessoa tá ali para fazer uma tiragem só para definir coisas a fazer na vida. Isso acontece muito no final do ano, né, quando a gente faz a tiragem de mês a mês, né, para ver as previsões para o ano seguinte. A maioria dos tarólogos agora, nessa época, fazem as previsões para 2023. Então tem muito consulente que vai lá só para poder se organizar para o ano seguinte. E muitas vezes essa consulta é tranquilona, porque ele está se organizando, né? Principalmente se esse consulente já é seu assíduo, né? Já é seu cliente assíduo, então ele já sabe como você funciona e como as coisas funcionam. Agora, quando é aquele que vem da primeira vez e em alguns casos está desesperado porque acontece demais, a pessoa tá naquele redemoinho de problemas e não encontra solução, então ele acha que ali na sessão de tarô ele vai resolver todos os problemas da vida dela. Aí chega, senta na sua frente e pergunta assim, eu tô falando isso porque já aconteceu comigo, tá, gente? Da pessoa tá na minha frente e fala, o que que eu faço? Não, você não deve. Um tarólogo responsável, ele não vai dizer pro cliente o que ele tem que fazer. Não é só pelo karma, mas pela ética, né? Porque ser tarólogo é uma profissão, né? Por mais que as convenções e a nossa sociedade coloque o tarólogo como algo, né, pouco importante, porque é holístico e tal, não, nós somos éticos, nós temos ética, nós somos responsáveis e somos profissionais, e como bons profissionais a gente não fala para o outro o que ele tem que fazer. Nós falamos o que as cartas aconselham, né? Somente isso. A gente não se mete na vida do consulente. O que muitas vezes acontece quando entra alguém muito desesperado, a gente ajuda a reformular a pergunta. Porque perguntar o que eu devo fazer, como fazer, não é a pergunta correta numa sessão. O tarô ele vai responder, mas tem a pergunta certa a se fazer para ele te responder assertivamente. Para a sua consulta fluir, para o conselho vir, tem o modo certo de se perguntar. E não é dizendo o que o consulente tem que fazer. Não é trazendo karma para você. O consulente, quando ele vem em busca de ajuda, muitas vezes ele não quer nem ajuda. Sim, estou entrando numa parte terapêutica? Estou entrando numa parte terapêutica. Por quê? Porque o tarô é terapêutico. O tarô ele tem uma pegada terapêutica também. Então, ele vai ali, muitas vezes, isso é inconsciente, tá, gente? Lembra nos outros vídeos que a gente está trabalhando não só com a consciência, mas com a parte inconsciente, principalmente da pessoa que ainda não sabe que tem que trazer para a consciência certos comportamentos. Então, no inconsciente da pessoa, muitas vezes ela nem quer a solução.
E é sério o que eu tô falando. Isso tem a ver com visão sistêmica. Muitas vezes ele só quer um cúmplice, alguém para ele despejar as dores dele e que fale, sim, você tem toda a razão, eu concordo com você. É simples assim. Sabe aquela pessoa que já está acostumada a ficar naquele ritmo da reclamação e que reclama, clama 2 vezes e está trazendo mais daquilo para sua vida? É isso. E aí você vai querer se meter no meio? O cara já tá ali no reclamando, trazendo mais daqueles problemas todos para a vida dele, mais carga. E aí você vai se meter, você como tarólogo, vai se meter dizendo que ele tem que fazer ou dando um tapinha nas costas dele dizendo que ele tá certo e se comprometendo e botando a sua vida no rolo? Não. Por isso eu tô aqui te dizendo. Ser um tarólogo ético e não trazer karma para a sua vida não tem a ver com jogar tarô, tem a ver com a sua postura de não se meter na vida do cliente, de não opinar. Porque quando a gente opina, tá? Pode acontecer N situações. Uma delas é, ou você tá sem paciência, tá? E isso eu trago um exemplo até da minha, não é da minha, se a minha médica estiver vendo isso agora, não é de você que eu estou falando. Mas eu já tive experiências com endocrinologistas que me davam esporros violentos e tal, e depois eu me sentia maltratada e não voltava novamente, né? Então, assim, se você também for um tarólogo que acha que tem que dar esporro no seu cliente porque ele tá passando por aquilo e não fez nada daquilo que você falou, né? O cara, ele vai simplesmente, ou o seu consulente, né, a pessoa não vai voltar mais. Vai achar você uma grossa, uma intrujona, se metendo em assunto que ela foi ali só para poder desabafar e você foi ali começar a falar, você tá errada, você errou aqui. Não é assim, entendeu? A gente ajuda, mas não salva. Aí é a história do salvador e do ajudante. Por quê? Isso eu tô trazendo também quando eu comecei a jogar, tá? Demorou um tempo para eu entender isso, porque toda pessoa que vinha na minha frente para eu jogar era um sofrimento enorme para mim, porque eu queria que aquela pessoa saísse da minha consulta com o problema dela resolvido, sabe? Com uma solução, que ela saísse da consulta dela com tudo, sabe, falando assim, ai, tô feliz, agora você é a solução de todos os meus problemas. E não é assim que funciona, tá? Porque a gente não tem o poder de salvar ninguém, né? Nós temos os nossos próprios problemas. Segundo, porque se a gente se intrometer e achar que vai salvar, porque na realidade a gente nem vai salvar, né? A gente acha e se intromete, a gente tá trazendo karma pra nossa vida. E terceiro, que muitas vezes a gente acha que poupar alguém de determinada situação, determinadas dores, determinados problemas, vai resolver a vida dela. E não. Porque muitas vezes aquele problema que ela está passando vai ser a transformação da vida dela para um ser humano melhor, onde ela vai aprender, ela vai enxergar e vai superar. E ela vai superar essas questões e vai ter um aprendizado para lá na frente ela usar novamente. E não cair mais na esparrela, ou não cair mais na armadilha, né? E isso a gente às vezes não percebe naquela ânsia de salvar o consulente, aquela pessoa daquela situação. Nós sim, nós ajudamos. Ajudamos como? Com os conselhos do tarô. Ajudamos como? Quando ela senta na sua frente e ela desabafa e você passa exatamente o que está sendo aconselhado. A gente ajuda quando você joga o tarô terapeuticamente, mas não quando a gente interfere ou tenta interferir ou acha que está salvando aquela pessoa, porque ninguém salva ninguém. A gente se salva, né? E como a gente se salva? Quando a gente traz para a consciência as escolhas, não faz mais as nossas escolhas e as nossas decisões no automático. Quando a gente traz para a consciência, para o estado presente, a decisão e as escolhas que a gente está tomando e sai do automático e realmente pensa naquilo que você está fazendo,
a gente toma um rumo diferente, a gente aprende, a gente melhora. E é isso que a gente tem que passar para os nossos consulentes. Que ele tem que fazer as escolhas dele com estado de presença, analisando o porquê que ele está tomando aquela decisão baseado nessa situação. A gente ajuda a nortear, a dar um norte. A gente ajuda a tirar o véu, a clarear, mas não a tomar a decisão. Porque aí sim, a lei do karma, ela funciona, né? Eu lembro também, foi uma vez que veio uma moça também desesperada por causa do ex-marido, né? E o ex-marido estava com problema, aliás, ela estava se separando, né? Tava mais para ex do que atual. E detalhe, tem uma pegadinha nisso que eu vou contar. Por quê? Porque lembra que em vídeos atrás a gente falou de frequência? Se não lembra, eu vou repetir de novo. Nós vibramos numa frequência, tá? E se você estiver vibrando baixo, você só vai atrair gente que vibra naquela mesma frequência baixa. Se você vibra alto, você vai chamar pessoas, né? Vai atrair pessoas que têm a mesma vibração. Nós somos ímãs. Então, quando a gente passa por determinadas situações, já tem determinadas experiências, a tendência, né, é que as pessoas que vêm até você estejam passando ou passam ou já passaram pelas mesmas experiências que você passou. No meu caso, como eu tive uma separação meio conturbada, o que chegou para mim foi alguém que estava passando por aquilo que eu já tinha passado. E aí que tá a pegadinha da vida. É quando você já viu aquele filme, você tá tirando pro seu consulente e você fala assim, eu já vi esse filme, e a sua língua fica coçando para dar uma alfinetada, para dizer, fulana, faz isso. Não faça isso, porque é pegadinha da vida, tá? A gente mesmo tendo solidariedade, eu vou falar de sororidade também, porque na maioria dos casos são mulheres que atendemos, por mais que a gente saiba, né, já tenha sofrido, né, aquele corte na pele, a gente não deve dizer o que aquela pessoa tem que fazer, porque você vai trazer karma para sua vida. Aí sim karma acontece, é você meter a colher na panela dos outros. Por mais que você fale e pense, nossa, eu já passei por isso, eu posso ajudar. Isso não é ajudar, isso é se intrometer, né? E quando você faz uma jogada limpa, isenta, sem julgamento, sem se intrometer, você pode ter certeza que esse consulente volta. Ele volta porque ele vai parar para pensar, nossa, eu fui lá naquela taróloga ou naquele tarólogo e ele em momento nenhum me julgou, em momento algum ele se meteu na minha vida, ele disse se eu estava certa, se eu estava errada, ele só me ouviu, ele passou os conselhos das cartas e ficou tudo bem. Olha, tirei um peso do meu peito e aí ele volta. E eu posso te dizer porque aconteceu comigo. Quantas e quantas vezes eu atendi as pessoas e saíram depois falando, nossa, depois da consulta eu tô até mais leve. E para mim foi maravilhoso, porque eu ajudei aquela pessoa e também não me comprometi de arrumar um karma para mim, porque eu simplesmente respeitei, não é nem me limitei, eu respeitei o que as cartas falaram, né? Porque a dualidade das palavras, novamente, né? Não é limitar, porque o tarô ele não é limitado, ele respeita o livre-arbítrio e respeita também o direito da pessoa ter que passar por aquilo, porque ela também tem direito de passar por aquilo para poder aprender, para poder se transformar, para poder transmutar, para poder evoluir, porque nesse mundo aqui todos nós estamos em evolução, né?
Porque senão a gente nem na Terra estava, né? Podia estar em outro canto, menos aqui. Se a gente está aqui é porque a gente está em evolução. E karma, ele não tá ligado à religião, ele é um conceito espiritual, né? Então, o que eu tô trazendo aqui é que karma é diferente de maldição. Karma tem a ver com consequência dos nossos atos. Karma não se pega. Karma, ele faz parte de uma lei que existe, né, que é a lei kármica. Me lembra também para dizer assim, André, é um monte de... Não, o karma, ele tem a ver com a lei da correspondência, né, do hermetismo também, que diz que o que está em cima é como se está embaixo, que tem a ver com o que acontece em cima, acontece aqui embaixo na Terra. Tem a ver com a lei de física de Isaac Newton, né, que ele diz que para cada ação existe uma reação na mesma proporção, em direção igual ou diferente, que é a explicação da lei do karma pela física. Ou seja, por que eu tô falando disso aqui? Porque eu não tô tirando nada de trás da minha orelha. Isso existe, né? E é comprovado. E eu tô trazendo isso aqui para mostrar o quão isso é importante na nossa vida, né? Porque isso não é só com o tarô. O tarô é uma ferramenta transformadora, sim, maravilhosa, e que através dele, né, a gente aprende muito, né? A gente agrega muito conhecimento, muito enriquecimento para a nossa vida. Eu aprendi muita coisa estudando as cartas do tarô. Eu transformei a minha vida estudando as cartas do tarô, e são coisas que a gente traz para nossa vida cotidiana, não se restringe a só uma jogada de tarô, né? Tudo que você aprende com o tarô, ele vai para sua vida e faz uma diferença enorme. A gente tem a ver também com a lei do equilíbrio, né? Quando a pessoa não pede opinião e a gente dá a opinião da gente, a gente está se intrometendo, né? Na vida do outro, no livre-arbítrio do outro. E o tarô, ele é tão maravilhoso que ele ensina a gente como a gente também tem que se portar no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Ele ajuda a gente a tomar decisões em estado presente, né? Como a gente estava falando aqui, que a gente vai tudo no automático, né? E o tarô, ele ajuda a gente no estado presente. Não sei se eu já falei para vocês, se alguém sabe, eu também sou contadora. E eu fui fazer uma consulta para uma moça e ela procurou a taróloga, ela não procurou a contadora. E na jogada aqui ela começou a me perguntar qual a decisão que ela tinha que tomar ali naquele momento. E aí eu virei para ela e falei, olha, você procurou a taróloga. E como taróloga, eu não vou opinar, porque a gente está numa jogada de tarô. Mas se você marcar comigo como contadora, aí sim eu posso te orientar financeiramente. Aí são outros 500, né? Aí eu também não vou dizer o que ela tem que fazer, mas vou orientar dentro dos trâmites das finanças, né? Então, assim, o consulente, ele vai estar sempre, o tempo todo ali procurando que você o salve, né? E nós não somos salvadores, nós não salvamos nada e nem ninguém. Nós somos só aquelas pessoas que estamos ali a serviço, junto com o tarô, fazendo do tarô o nosso parceiro de trabalho, tá? Para poder transformar a vida de alguém, fazer algo melhor para as pessoas e para o mundo, né? E isso eu acho que é em suma importância. Eu acho que o tarô, ele realmente vem para fazer um diferencial. Eu acredito que nessa jornada que a gente faz do louco ao mundo, né? Que a gente chama, né? Que é a jornada do herói, quando você vai do louco ao mundo. A cada carta, a cada virada de página, a gente aprende mais,
A gente aprende a ser um melhor profissional, a gente aprende a ser uma melhor mãe, um melhor pai, a gente aprende a ser melhor amigo, um melhor ser humano, porque é uma busca interior, né? Como eu disse, é autoconhecimento. E quando a gente conhece a gente fica melhor. E quando a gente está melhor, a gente é melhor para o outro também, né? Porque a gente volta pro estado presente, a gente pensa na gente e pensa no outro. Todo consulente, toda consulta que eu dou, não é como se eu me colocasse aqui como alguém frio e não, vou passar só o que o tarot tá falando. Não, eu acolho, eu tenho compaixão, eu me solidarizo com a pessoa, eu tento trazer amor para aquele consulente. Mas fazer isso não quer dizer que você tome as dores dele para você. Fazer isso não quer dizer que você vai pegar aquele karma para você, né? Até porque karma não se pega, mas que você vai agir e fazer um karma, trazer um karma para você pela consequência de você estar se metendo num assunto que não é seu. A gente pode ajudar de várias formas. A gente pode ajudar aconselhando, a gente pode ajudar ouvindo. Uma coisa eu posso falar, no meu início, lá no início, quando eu ainda estava aprendendo a jogar as cartas, eu sentia dentro de mim um chamado, né? E eu não sabia o que fazer com esse chamado. E aí eu falava assim, gente, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? O que está dentro de mim que eu posso fazer para ajudar alguém? E eu sempre fui muito boa ouvinte. Eu sempre ouvi muito dos meus amigos algo que falava assim, nossa, Andréia, você escuta, né? E você não julga e você guarda segredos. Aí eu ficava assim, pô, eu sou legal porque eu sou legal ou eu sou legal porque eu não sou fofoqueira? Brincadeira. E eu comecei a entender que ouvir também ajuda. E o tarô, ele veio de complemento com isso, porque por eu saber ouvir, e o tarô também sabe ouvir, e ele aconselha, né? E o tarô me ensinou que eu não devo me meter, mas só aconselhar. Eu fiquei no lugar certo, aí eu descobri, eu falei, cara, é isso que é pra minha vida. Eu até me emociono, porque eu me achei. E é tão bom quando a gente se acha. E é tão bom quando a gente faz algo bom pro outro, porque não é só pra mim. Eu não vim pra cá, pra essa terra, pra ficar rico, ou pra ter dinheiro, ou só vim só pra trabalhar e pagar a conta. Eu vim pra ajudar. E é por isso que eu tô aqui, pra falar pra você que existem diversas formas de ajudar as pessoas e que o tarô realmente transforma e que ele ajuda, tá? É isso, é o recado que eu trouxe pra essa noite. Espero que eu tenha te ajudado. Desculpa. Espero que eu tenha te ajudado, que fichas tenham caído, tá? Que você tenha algum insight bacana. Se te ajudou de alguma forma, deixa um comentário aqui pra mim. Vai ser muito bom saber que o que eu tô falando aqui não é ao vento, que eu realmente tá fazendo sentido pra você que tá aí do outro lado, tá? Se você tem alguma dúvida, se não entendeu, pode deixar um comentário aqui pra mim, Andréia, eu não entendi, que eu explico novamente. Ou se tiver algum tema, alguma coisa que você queira que eu fale, também deixa aqui que eu vou olhar com muito carinho e a gente faz um vídeo pra você, tá bom? Um beijo, tá? Não esqueça de compartilhar, de curtir e de comentar, tá ok? E até o próximo vídeo.